podre neste reino que está bem longe de ser a Dinamarca é a questão do MST que o Rodolfo trouxe mais cedo aqui. Pois é. Né? Porque em meio às ocupações, eu fui corrigido pelo deputado Simão Pedro do PT domingo. Não é invasão, é ocupação. Tá aqui. Ok. Se ocupação, eu posso dizer que um estuprador vai falar assim, não, eu não estuprei, eu fiz amor. Não consensual. Não é? Fiz amor não consensual. Era amor da minha parte. Era amor. Que diferença isso faz para a vítima? Era amor da que minha diferença isso faz para o ato criminoso? Exatamente. Nenhum. Então parem de ser pilantras. E vocês também. Não coloquem mais ocupação no meu TP. É invasão. Tá? Invasão. Obrigado, Alemão. Em meio às invasões de terra, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação da CPI do MST. Agora você veja, só uma pausa aí. Ele coloca esta PL, esse projeto de lei desgraçado, que é o PL da censura, e já vai, né, tentar ludibriar. Você vê que tá tudo sincronizado. Sim. Abram teu olho, os parlamentares. Bom, ele falou que, eu perdi aqui, ele anunciou a criação da CPI do MST. A ideia é investigar a atuação do movimento que vem invadindo fazendas, sedes do INCRA em alguns estados e até mesmo uma área da Embrapa. Também serão lidos os requerimentos de comissão da Americanas e da manipulação de resultados em partidos de futebol. Para Lira, essas CPIs e CPMIs não irão interferir no andamento da pauta na Câmara. Não, claro, é só não pôr para as comissão, né? Ninguém discute, põe lá, vota um título bonito, né? E passa. Outra CPMI que deve ser instalada nessa semana é a dos atos do 8 de janeiro. E após toda a indecisão e as tentativas de influências para que as comitivas mistas fossem deixadas de lado, agora existe um novo furor para que ela aconteça. De onde vocês tiraram essa palavra furor? De acordo com o jornal O Globo, a atual situação, até mesmo os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, estão disputando quem deve estar no comando da investigação. Bom, CPI do MST, comecemos com ela. Né? Eu falo aqui todo dia que eu venho, falo e repito. Eu fico falando crime, porque assim as pessoas elas têm que entender. Não é porque você é um excluído da sociedade que você pode protestar cometendo crime. Claro. Porque senão eu tenho que falar que quem cometeu o crime no 8 de janeiro também foi protestar cometendo crime. E crime não se justifica, meus queridos salvos, na legítima defesa. Perfeito. Aprenderam isso, queridinhos? Então nós temos aí Marcelo Suano, esbulho possessório, dano qualificado, dano ao patrimônio público, incitação ao crime, associação criminosa, exercício arbitrário das próprias razões, periclitação da vida, perseguição, extorsão, ato antidemocrático, que eles querem mudar a diretoria do INCRA, corrupção de menores. Nós temos aí também, eu falei esbulho possessório já? Falei, esbulho possessório, tem porte ilegal de arma, posse ilegal de arma. Nós temos aí também crime ambiental. Enfim, sobram crimes. Sobram crimes e então, o meu medo é de que sobrem CPIs. Eu acredito que a CPI do MST ela é bem-vinda e necessária. Mas de todas as comissões de inquérito que estão sendo instauradas, aquela que é essencial é a CPMI do 8 de janeiro. Porque essa vai trazer a realidade do que está acontecendo no país. Neste momento, fazer uma CPI sobre a questão das fraudes no futebol é importante, mas não é necessário agora. Isso pode ser resolvido por outros canais. Não, mas me permite só fazer uma observação? Claro, por porque é importantíssimo, é fundamental que a gente tenha CPMI. Agora, de que adianta? As imagens, por exemplo, do ministro G. Dias praticando um ato de descumprir o seu dever
funcional, o seu dever legal, não são claras o suficientes para que seja tomado algum tipo de medida e não se faz nada? Mas olha só... Eu entendi a preocupação do Cris. Não, mas deixa eu falar a um CPI detalhe. chega no resultado do STF e fala, não me importa. Mas aí tem um detalhe, por exemplo, por que essa CPI é necessária? Já tendo isso, eles não chegaram a resultado nenhum. Porque a função da CPI é ela trazer fatos suficientes até chegar a um determinado momento que é a gota d'água, em que não tem mais como ficar paralisado. Por qual razão? Porque a CPI ela não pune, mas ela esclarece. Ela coloca o constrangimento como, por exemplo, o general vai ter que falar. Aí ela vai esclarecer, o povo vai ficar revoltado, vai fazer alguma coisa e vai preso. Mas nós temos que ocupar, não é? Todos esses espaços. Tem que ocupar esse Tem uma visão, vocês estão debatendo, eu tenho uma outra ótica sobre o MST também que eu gostaria de trazer, querido. Mas posso só encerrar aqui? Claro, a questão encerre. Por exemplo, a CPMI ela pode não trazer a punição, mas ela vai trazer elementos suficientes para mostrar qual é a forma de atuar do governo e culpabilizar aqueles que foram os verdadeiros responsáveis pelo 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro foi utilizado como uma estratégia para igualar o que aconteceu nos Estados Unidos e colocar todo aquele opositor como extrema-direita. É esse que é o problema do 8 de janeiro. Por isso que quando me perguntaram o atentado à democracia, eu disse que foi um atentado à inteligência. Porque deram todos os argumentos, só tem um detalhe. Se é um atentado à inteligência, desde que algum tolo, energúmeno, tenha realmente pensado em fazer um golpe de Estado. Nas férias, aí com todo respeito. Eu acho que para ser um atentado à inteligência tem que ter inteligência. Se houve ali infiltração, se houve omissão dolosa, se houve participação dos membros do governo, aí a situação é outra. Por isso que isso tem que ser trazido para a sociedade. Porque o que está sendo produzido é um caos tão grande que se você minar a capacidade do povo saber das informações por intermédio desse grupo que vai definir a verdade, se você dá um poder para o judiciário que se sobrepõe a todos os poderes e você mantém o consequencialismo jurídico ou o ativismo judicial... Eu entendi, professor Marcelo, mas eu entendi. Você entendia a dúvida do Cris. E é isso que me incomoda. Por exemplo, o povo vai ficar sabendo de tudo. Tá lá, o povo viu, tá tudo claro... Ali, preto no branco. Pão, queijo. Ninguém tem dúvida de nada. Tá. Aí errou a PGR, errou a Polícia Federal, errou lá, tem gente do bolsonarismo envolvido, mostrou tudo. Quem é quem? Quem é quem tá lá. Não tem dúvida. Aí, vão pegar o pessoal que é menos patente, porque não tem, ó. Não tem isso aqui. Aí lá, vamos prender, acharam aqui, ó, o deputado Bolsonaro, vamos pra cadeia. Agora, PGR, G. Dias, se tiver eventualmente algum outro ministro de qualquer poder, né? Aí vai caber a quem fazer alguma coisa? O Pacheco. O Pacheco vai chamar. Aí nós vamos ficar revoltados. É só uma frase, Uma frase, você sempre engana com esse negócio de uma frase. Então vamos lá, 5 segundos. É só uma frase. Correndo o risco de ser mal interpretado e ser preso. Não existe o indivíduo mais bravo do que o covarde quando vê que não tem mais alternativa. Tempo esgotado. No momento que o negócio estiver lá, os covardes que não fizeram nada vão querer fazer alguma coisa. Rodolfo. Bom, a Dani vai surfar nessa onda aqui que eu vou trazer, porque ela também é ligada a essa parte. Ela não. Ai, que horror. Não é. Sacaneou aí. Ela entende desses assuntos aqui melhor do que eu e estando do lado dela que eu aprendi um pouco mais sobre isso. Porque nós não estaríamos falando de MST se no Brasil, por exemplo, nós não tivéssemos um problema de emprego, de moradia e saneamento básico, ok? Porque se você coloca as imagens, por favor, Alemão, pedir permissão aqui. Vai lá, diretor Bolinha pedindo as imagens aqui, Alemão. Imagens das pessoas que estão marchando aí. Ele pede as imagens, não fala o que é, né? As imagens do MST, por favor. Isso aí, do MST. Desculpa. Isso aí. Porque o que acontece? Essas pessoas que estão ali são todas desempregadas, velho. Elas são recrutadas em seus estados para estar marchando a favor do MST. E 99% dessas pessoas que estão aí nem sabem o porquê que estão marchando. Chega um grande líder, que é chamado de testa entre eles, porque é o que chama atenção. São os porta-vozes ali do MST e falam, nós vamos invadir tal terra e se nós conseguirmos esse terra aqui, um pedacinho de terra vai ficar para vocês.
E eles recrutam essas pessoas através de refrigerante, pão com mortadela e sai por aí, Brasil afora, invadindo terras e fazendo essa catástrofe que é. O MST, ele deveria ser resolvido de uma forma punitiva. De que forma? Prende esses caras, esses testas aí, que eu vou chamar aqui muito educadamente de vagabundos, que saem ocupando terras e desmatando e se aproveitando dessas pessoas que são desempregadas, muitas delas passando fome no país, a troco de pão de mortadela e copo de guaraná. Toma um guaraná, suco de caju e o STED, ele pega um avião presidencial e vai para a China, fica num hotel 5 estrelas. Exatamente. E nem agora, gente, fazer uma observação. A gente está falando de uma prática que acontece há 30 anos. Nos anos 90, o MST foi o motivo de novela da noite. Tinha Há 30 anos atrás. Tem essa sopa de letrinhas de artigos do Código Penal que são infringidos por essa turma. E as imagens são claras, não tem o que negar. E o que acontece? Tem 15 crimes só. Então o que adianta? Só 15 crimes. Mas é crime é crime democrático. Sim, são crimes democráticos. Eu concordo com o Marcelo, não é que a prioridade agora deve ser sim a CPMI de 8 de janeiro. Mas essa CPI do MST, ela precisa também acontecer. Na verdade, o que eu acho é que a lei deveria ser cumprida e essas pessoas presas por invadirem terras, não é? Isso é que, em primeiro lugar, isso precisa acontecer. Mas é que não é antidemocrático. Hoje em dia, se você pegar o estuprador lá no ato, assim, esteja preso, mão na cabeça, vagabundo, vamos para a DP. Aí leva lá, o delegado fala assim, bom, concluir. Não é um ato antidemocrático, nós podemos relaxar a prisão. Sem dúvida, Pavinato. Então, nós temos esses crimes, essa CPI precisa sim acontecer e ela precisa ir além desses crimes de invasões que estão acontecendo. O porquê eu digo isso? Eu até peguei aqui um artigo do Chico Graziano, que ele é, na verdade, um engenheiro agrônomo, tá? Ele é doutor também em administração. Ele pegou vários estudos, pesquisas sérias que foram realizadas sobre os produtores ali ligados ao MST. E ele fez esse desdobramento bem interessante que ele fala, olha, existem falácias, né, escondidas dentro deste marketing que o MST faz com relação a ser o maior produtor de arroz, como é que eles falam? De arroz orgânico, isso, de arroz orgânico da América Latina, não é? Eu também não sou contra, não é que eles escondem falácias no discurso. Sim. E o governo acaba escondendo falos do povo. Eu também não sou contra que exista esse tipo de produção para atender aqueles que são mais ricos, não é? Porque afinal só aqueles que têm efetivamente dinheiro vão poder pagar num arroz 30%, 40% mais caro do que o arroz comum, aquele arroz, sim, que o pobre tem que pagar e tem que escolher ali na hora de fazer a sua compra. Não é porque ele não tem direito ali a escolher um arroz gourmet que o MST, não é, de acordo ali com as famílias que estão produzindo, realizam nas suas produções. Além disso, essas famílias que realizam as produções deste arroz orgânico são obrigadas a pagar taxas, não é, por produção para o MST. Aí vem a minha pergunta, não é, taxas por quê? Isso é extorsão? O que na verdade é isso, não é? E ele até coloca, isso é um coletivismo forçado que acontece, máfia. E para além disso, a gente tem essas questões dessa taxa, não é? E mais um ponto que eu queria trazer aqui é que esses produtores desse arroz orgânico, eles continuam pobres, não é? E além de continuarem pobres, mesmo com todo o potencial, não é, de investimento e de comércio deste arroz, já que é um público e que pode pagar, não é? Essas pessoas continuam pobres, essas pessoas são obrigadas a pagar taxas entre aspas, para o MST. O porquê tudo isso acontece? E outra, isso também é só uma pequena parcela. Agora são 15 horas e 50 minutos. Isso é uma pequena parcela, Rodolfo, que faz do arroz orgânico. A maior parcela é de gente que vive em favelas rurais. Exatamente. É gente que vive pulando de invasão em invasão. Uhum. Né? Aí eu falava com o Simão Pedro, que é o deputado PT, que estava com a bandeirinha do MST. Né? Exatamente. Né? Aí ele falava assim, nós rechaçamos quem pratica crime. Nós apoiamos esse produtor do arroz, produtor do espumante premiado.
We are the champions. Eles não apoiam, eles extorquem essas pessoas. Agora, esses crimes que você falou, meu querido, nós rechaçamos. Eu falei, aí o Thiago perguntou, você tem uma propriedade rural, você mora lá com a tua família, o pessoal invade, o que você faz? Eu chamo a polícia. Pois é. Aí ele chama a polícia. É a outra questão, é isso que eu queria passar, é o seguinte, por que não, então, se você rechaça quem faz crime, porque quando você não tem um CNPJ, você não é uma associação. Então qualquer um que fala que é desse movimento pode ser, porque não é de ninguém. Né? É público. É que nem quem põe a bandeira do Brasil. Hoje em dia fala assim, é o bolsonarista ali com a bandeira do Brasil. Né? Então a gente tem que pôr. Se você quiser fazer o uniforme verde e amarelo, você tem que fazer uma associação nacional, tal, para você ser o nosso uniforme. Se você não está enquadrado, você não pode usar. O MST é a mesma coisa. Se ele quer rechaçar, por que ele não faz o CNPJ dele? Porque ele é muito esperto. E vive de donativos também, né? Vive de doações, né? Porque as ONGs, e são muitas, né? Espalhadas por esse Brasilzão. Mas eu queria chamar a atenção aqui, num comentário da Dani, que o MST é um tiro no pé do governo. Ponto final. Mas todas as vezes que a gente tem um foco na política, por exemplo, a CPMI do 8 de janeiro, vem alguma coisa para atrapalhar e tirar o nosso foco. Parece que é o modo operante dele. Você viu o que o Lira fez? É isso que eu fiquei preocupado, ó. Tem a CPMI do 8 de janeiro, aí ele já vai jogar junto a do MST, e da Americanas e do futebol. Porra, que urgência tem a gente saber se tem corrupção no futebol? Só tem, e olha, e ainda exatamente, tem que discutir o 8 de janeiro passando, tem que discutir o arcabouço. E o arcabouço. A reforma isso tributária. tudo é pra inchar e ninguém perceber nada. Exatamente, mas é bom, sabe por quê? Porque a direita tem que parar de ficar discutindo assuntos aleatórios e começar a focar de verdade na política. É assim que vai se fazer uma direita de verdade no país, uma direita que acabou de nascer. Se quiser permanecer viva, tem que parar de ficar discutindo assuntos peculiares aí, pequenininhos, que são colocados pela esquerda para tirar o foco do grande negócio que eles estão fazendo no país e começar a discutir a política de verdade. Exato. Você vê, ó, isso é tática de suruba. É verdade. Nos explica. Ó, armou a PL da fake news, armou a CPI do MST, armou a CPI do futebol, armou a CPI da... Quem que quer saber de CPI da Americana, gente? Tá no prazo judicial ainda. Como é que vai fazer CPI? Virão outras ainda. Se prepara. Vamos. E aí escrevinha o que eu estou falando. Eu ainda não entendi essa tática. Esclareça, Pavinato. É difícil usar essa imagem para conservadores. Segundo a novela, não é. Os vilões Glória Pires e Tony Ramos sabem. Tá esclarecido. Tá educando o povo.